Pai do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, trazendo a palavra do Senhor para o seu coração. E hoje eu gostaria de contar algo que o Senhor fez na minha vida. E foi algo assim sobrenatural. E eu queria compartilhar com os irmãos. Antes de estar contando esse testemunho que o Senhor fez na minha vida, na minha casa, eu gostaria de deixar para vocês apenas alguns versículos que falam muito sobre isso, o que eu vivi, amém? A palavra do Senhor se encontra hoje no livro de Salmos, 126, o verso 1, eu vou estar lendo, os irmãos acompanham, amém? Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. O versículo 5 e o 6, que diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Assim é na vida do verdadeiro cristão, né? O Senhor, ele faz como ele quer e ele é aquele que nos surpreende. Ele é aquele que honra aqueles que honram a ele, a Deus. Então, é certo, irmãos, que a vitória é certa, que a vitória é garantida para aqueles que verdadeiramente buscam o Senhor, em espírito e em verdade. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que aconteceu. Como eu acredito que nem todos saibam, mas eu sou professora e eu estava trabalhando num colégio e precisei pedir as contas onde eu trabalhava. E ali o meu patrão, ele foi bem irredutível, falou se eu quisesse sair, eu tinha que fazer uma carta pedindo demissão, que ele não queria me mandar embora, e ali ele começou a colocar vários empecilhos, sem querer me mandar embora. Porém, eu acabei pedindo para ele poder me mandar embora e que ali a gente poderia fazer um acordo. E ali, nesse acordo, ele me propôs algumas coisas que eu teria que abrir mão de praticamente todos os meus direitos de trabalhador e só receberia somente 15 dias trabalhado, mais o papel para dar entrada do seguro-desemprego. Como a minha necessidade era grande, porque eu não tinha com quem deixar meu filho, eu precisei pedir para sair, porque não tinha ninguém para cuidar do meu filho menor. Não sei se todos saiba, mas eu tenho 2 filhos e o meu mais novo, ele tem 5 anos e eu não tinha com quem deixar para cuidar dele, para pegar ele na perua escolar. E daí eu precisei sair do serviço. Devido a isso, por não ter ninguém para cuidar dele e pegar ele, e os horários não estavam batendo com o meu horário do serviço. Aí, enfim, aí eu pedi para ele, eu acertei o acordo que ele sugeriu, e dali ele pegou e falou assim que eu teria que fazer uma carta de demissão, abrindo mão de tudo aquilo que foi ali acordado. E ali eu falei que faria tudo e fiz a carta. Só que depois a contabilidade da empresa me mandou mensagem, falou que eu teria que aguardar mais 30 dias, porque ele não poderia me mandar embora devido ao dissídio, senão ele pagaria a multa. Nisso eu fiquei esses 30 dias sem receber nada. Então eu fiquei em casa, não voltei para a empresa, porém eu também não tive salário. E a minha situação atualmente, a gente paga aluguel. O aluguel aqui onde a gente mora, ele é um pouco caro. E devido a isso, só meu esposo trabalhando, as coisas ficaram apertando. E só ele trabalhando, pagando as contas, despesas de casa, não estava dando conta. E era necessário o meu salário para poder estar ajudando, estabilizando as contas em casa. Enfim, passando esses 30 dias, mais de 30 dias, né? Que no caso ele falou que eu só receberia, eu pedi as contas em fevereiro.
quando foi no final, ele falou que só receberia a minha rescisão dia 31 de março. Ou seja, ia ficar mais de 30 dias. E dali as coisas foram apertando dentro de casa. As coisas começaram a faltar, as coisas básicas. E dali eu fiquei sem direção. As coisas começaram a faltar. E ali eu comecei a pedir para o Senhor, clamar ao Senhor para Ele me dar uma direção, para Ele me dar um auxílio, né? E dali eu comecei a orar, comecei a clamar. E o Senhor, Ele proveu um dinheiro na conta da Caixa, um dinheiro que eu nem sei de onde saiu aquele dinheiro, então foi um valor alto. E eu falei, meu Deus, como assim, né? Esse dinheiro caiu, sendo que eu nem estava esperando. E os irmãos, aumentar a fé dos irmãos, para vocês verem como o Espírito Santo não nos deixa enganado. Eu estava em casa, eu estava orando, pedindo para o Senhor me dar um recurso financeiro, né, para mim suprir as minhas necessidades dentro de casa. E dali o Espírito Santo falava para mim, abre a sua conta na Caixa, abre o aplicativo. E ali automaticamente foi muito, assim, eu agi pelo impulso, dali naquela voz do Espírito Santo falando comigo. E eu acabei abrindo, quando eu abri, eu me espantei pelo valor que estava lá, porque era um valor que eu não sei de onde caiu, porque eu abri o histórico lá, estava escrito que era bônus salarial, porém só bem mais abaixo do valor que tinha caído na conta. Então eu fiquei sem saber de onde surgiu esse dinheiro, mas eu creio que foi provisão do Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor. E ali com aquele dinheiro eu consegui limpar o meu nome, porque o meu nome ele estava restrito, já tinha alguns anos, e não foi por inconsequência, porque eu queria, não, porque foi também numa época que eu também fiquei desempregada, meu esposo também ficou desempregado, as coisas apertou, foi mais ou menos numa época assim, e daí a gente não teve recurso para poder pagar, e ali acabou sujando o meu nome. Mas eu sempre orava para o Senhor pedindo para Ele me dar recurso financeiro para me limpar, porque eu, como serva do Senhor, eu não queria estar com o nome sujo. Eu queria estar, sabe, que nada me acusasse na presença do Senhor. E aquilo me incomodava demais, por eu ser uma serva do Senhor, estar na casa dele e estar com o nome restrito. E nisso eu sempre orava pedindo para o Senhor me dar recurso. E o Senhor, Ele veio no momento exato, irmãos. Com esse dinheiro eu consegui limpar meu nome, consegui suprir as minhas necessidades em casa. Só que, mesmo assim, por a gente ter muitas dívidas, os valores altos, a gente não foi o suficiente para suprir aquele valor. Foi eu creio que o Senhor, Ele proveu, foi um escape, né? Porque a minha necessidade estava sendo maior e eu precisava de um escape naquele momento para suprir as necessidades dentro da minha casa. E o Senhor, Ele supriu, mas foi apenas um escape. Só que na minha cabeça e do meu esposo, a gente imaginou que já era aquele valor que tinha caído, seria a minha rescisão. Só que daí eu falei, mas aí eu fiquei na dúvida, eu falei, mas se for rescisão, não era para cair nessa conta. Mas enfim, se caiu o valor, provavelmente deve ser isso mesmo, porque eu não estava esperando esse dinheiro. E pelo o valor que estava lá escrito bônus salarial, era um valor muito abaixo daquilo que tinha na minha conta. Então eu já imaginei, realmente eles devem ter feito a minha rescisão. E ali eu usei para limpar o meu nome. E ali a gente começou, eu e minha esposa começamos a ficar preocupados novamente, porque as contas começaram a chegar e começaram a virar uma bola de neve e a gente não tinha recurso para pagar. Até porque o salário do meu esposo estava longe de ainda cair o pagamento dele, né, a data de pagamento. E então aconteceu tudo isso e ali eu comecei a orar novamente. Aí quando eu comecei a fazer um propósito com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu vou fazer um propósito de 7 dias. 7 dias na oração da madrugada, 3 horas da manhã. E ali eu fiz, irmãos, 7 dias seguidos. Confesso para os irmãos que não foi fácil, porque a gente tem que sacrificar a nossa carne, né, privar o nosso sono. E ali o Senhor me deu força, me deu graça e eu consegui fazer o propósito. E ali eu até me surpreendi comigo mesma, porque eu achei que eu não ia conseguir fazer esse propósito, somente na madrugada. E pelo período de oração que o Senhor ele me permitiu fazer.
Ali eu ficava, durante esses 7 dias, foram 2 horas de joelho, irmãos, orando. Para mim, é algo assim que é um período longo. Eu não sei para os irmãos que oram, se tem esse hábito de orar esse período todo. Mas o máximo que eu conseguia era 1 hora de joelho. E nesse período de propósito, o Senhor, Ele foi colocando palavras na minha boca e eu consegui fazer 2 horas. E era assunto que eu falava, meu Deus, era coisa assim, quanto mais eu falava com o Senhor, mais dava vontade de falar com Ele e mais eu me derramava na presença dEle. E foi ali algo sobrenatural. Eu pude sentir o Senhor Jesus me acalentando. O Senhor, Ele me confortando, me consolando ali no meio da minha angústia. E ali eu comecei a lançar ao Senhor tudo aquilo que estava me incomodando, tudo aquilo que eu estava precisando, todas as minhas necessidades. E eu também fiz uma carta. Eu fiz uma carta e coloquei nessa carta os meus pedidos que eu gostaria que realizasse. E eu comecei a apresentar essa carta na madrugada, 3 horas da manhã. E ali o Senhor, Ele começou a trabalhar, irmãos, no silêncio. Porque eu não via, aos meus olhos carnais, eu não via movimento nenhum. Eu não via recursos chegando. Eu só via as impossibilidades. As coisas acontecendo, as contas chegando, as próximas datas se aproximando e aquilo virando uma bola de neve, se acumulando. E daí começou a ter falta novamente dentro da minha casa. A escassez começou a entrar novamente, por a gente não ter o recurso. E dali, quando foi no 7º dia, o meu esposo chegou do serviço. E daí ele fez aqueles bolinhos, não sei se os irmãos costumam comer, aqueles bolinhos de farinha de trigo. E daí ele começou a fazer e falou pra mim, falou assim, olha, é a última farinha que eu tô usando agora. Amanhã eu quero ver o que você vai fazer, o que você vai dar para os nossos filhos, porque já não tem mais nada. Não tem mais nada no armário, a farinha já acabou. E ali eu só apenas brinquei ainda com ele, né? Eu falei assim, nossa vida tá parecendo aquela viúva lá que tava com a farinha na botija, que ia fazer para o seu filho. E ali ele falou pro profeta que só tinha para fazer um bocado de pão para ele e pro seu filho comer, e no dia seguinte eles morreriam. E ali eu brinquei com ele dessa passagem e falei com ele que a nossa vida estava aparecendo com essa história da Bíblia. E ali a gente sentou, começamos a tomar café, eu e a minha família na mesa. E de repente algo me impulsionou a pegar o celular. E ali eu vi uma notificação em vermelhinho, o ícone ali no aplicativo. Aí eu falei, eu vou abrir. Daí às vezes pode ser alguma coisa, mas eu vou abrir. E ali eu abri, irmãos. Quando eu abri o aplicativo do banco, eu me surpreendi. Porque era algo que eu não estava esperando, porque eu imaginei que já tinha caído naquele período que eu tinha sacado, limpado o meu nome. E eu não estava esperando mais valor nenhum receber da empresa. Até porque eles já tinham falado para mim que eu teria que abrir mão de vários direitos meus como trabalhador. Então eu falei, não vai cair nada no meu salário, e o que caiu já foi, que eu já usei. Porém, o Senhor me surpreendeu. Quando foi 6h40 da tarde, da noite, né? Depois das 18 já é de noite. Quando foi às 18h40, eu abri o aplicativo e tava lá a minha rescisão com juros e correção monetária. Irmãos, tudo aquilo que eu nem imaginei que eu ia receber, até o aviso prévio que eu teria que abrir mão, ele pagou. Ele pagou meu aviso prévio, ele pagou a multa. Ele não pagou, na verdade ele depositou o valor, e ali eu tive que automaticamente pagar, né, a multa. Porém o valor vai voltar para mim. E ali eu me surpreendi com o valor, porque era algo que eu não estava imaginando. Fugiu muito além daquilo que eu calculei que eu iria receber. E ali eu consegui suprir as minhas necessidades. Na hora que caiu, eu falei pro meu marido, eu falei, amor, olha isso aqui. Não acredito. Eu não acredito que caiu esse valor. Da onde caiu isso? Aí ele até falou, olha no extrato, vê da onde que saiu esse dinheiro. Aí eu abri ali logo o extrato rapidinho, e olhei, aí eu vi lá que era da empresa de onde eu trabalhava. Eu falei, meu Deus, eles fizeram, eu não falei que
que eles iam depositar, aquele dinheiro que eu estava usando não era da minha rescisão. Aqui dali foi outra provisão que o Senhor fez na nossa vida. E ali a gente pode se alegrar, não sabia se eu chorava ou se eu ria, mas foi algo sobrenatural, irmãos, que o Senhor fez. Porque até o coração do meu patrão, aquilo que estava tudo, as impossibilidades de não acontecer na minha vida, como com os direitos trabalhistas, o Senhor, ele moveu toda a situação. Moveu, e ali o Senhor, ele me supriu e me surpreendeu mais uma vez, ali com o valor que caiu na minha conta. Então eu só tenho que agradecer a Deus por tudo e compartilhar com os irmãos essa experiência. Porque quando foi no último dia do propósito que eu fiz com o Senhor, no 7º dia, eu lembro que foi na segunda-feira, foi dia 31 de março. No último dia, 6h40 da tarde, o Senhor, ele me surpreendeu. E ali eu tinha ainda brincado com o Senhor que eu estava passando pela mesma situação daquela viúva ali, que só tinha um bocado de farinha na botija. E ali o Senhor, ele me surpreendeu. Assim como o Senhor surpreendeu aquela mulher, né? Ali o Senhor, ele proveu, né? Supriu as necessidades daquela mulher e do seu filho. Assim o Senhor também surpreendeu a minha casa, a minha família. E eu só tenho que agradecer a Deus por esse grande milagre que o Senhor fez. Ele moveu, quebrantou o coração do meu ex-patrão e fez com que ele me pagasse tudo aquilo que era meu por direito. Então eu só tenho que agradecer a Deus e não tenho palavras para expressar minha gratidão a Deus, porque só Ele faz. Ele é justo, Ele é maravilhoso, Ele faz maravilhas em nosso meio. Basta a gente crer e acreditar, né? E eu queria compartilhar com os irmãos isso e dizer que em meio a esse caos todo, o Senhor, ele me deu o privilégio de limpar o meu nome. O Senhor me deu esse privilégio de suprir todas as minhas necessidades, pagar todas as dívidas que eu estava pendente. E para honra e glória do Senhor, hoje nada me acusa, eu não devo mais nada para ninguém, para honra e glória do Senhor. Tô com o nome limpo. E o Senhor ainda foi muito além. Ele me surpreendeu com um sonho que eu tinha alguns anos atrás para realizar. E eu trabalhando todos esses anos, nunca era possível isso acontecer. Todo ano eu tentava para fazer acontecer e não conseguia. E quando foi nesse período de oração de 7 dias, o Senhor, ele me surpreendeu e me deu esse privilégio de realizar esse sonho. Esse sonho eu não vou contar agora para os irmãos, porque ele está em andamento. Quando ele se finalizar, eu vou contar aqui para os irmãos aquilo que o Senhor fez, porque o Senhor, ele vai muito além daquilo que a gente pede. Eu pedi para o Senhor ali algo e o Senhor me surpreendeu muito mais. Foi momentos de dificuldade, de luta, mas o Senhor, ele me surpreendeu. O Senhor, ele me honrou. E eu só tenho que agradecer a esse Deus por tudo que Ele fez e tudo que Ele faz e ainda Ele fará na minha vida, no meio da minha família. E eu queria deixar uma mensagem para os irmãos que não desanime. Busque o Senhor de todo o seu coração. Clame a Ele, que Ele vai te ouvir. Ele vai conceder o desejo do seu coração. Assim como o Senhor, Ele concedeu o meu desejo. Assim como o Senhor realizou o meu sonho. Que há anos atrás eu clamava, pedia e não conseguia. Agora, desempregada, o Senhor, ele me honrou. O Senhor, ele me realizou esse sonho. Me fez realizar esse sonho. Em meio a esse caos todo que eu estava vivendo. E além do Senhor, ele realizar esse sonho, ele me surpreendeu muito mais. Fez além daquilo que eu imaginei. Então, eu queria dizer para os irmãos que os irmãos permaneçam firmes. Permaneçam em oração, permaneçam constantes, buscando a face do Senhor. Porque esse Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é um Deus de milagres. Ele vai suprir todas as suas necessidades, assim como ele supriu a minha e da minha casa. Ele vai suprir a sua. O Senhor, ele vai muito além daquilo que você pediu. Você pediu algo, às vezes não era nem tão assim exorbitante, mas o Senhor, ele vai muito além. Ele vai realizar muito além daquilo que você pediu, daquilo que você clamou. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de maravilhas.
O nosso Deus, ele é um Deus de coisas sobrenaturais. O nosso Deus, ele é extraordinário. Ele faz coisas extraordinárias em nossa vida. Coisas que a gente nem pede. O Senhor, ele vai lá e faz. Porque ele é Deus. Ele é fiel em nossas vidas. Ainda assim que nós não sejamos fiéis, mas ele permanece fiel. O nome dele tem que ser glorificado na minha vida e na sua. Porque ele é, e ele sempre será, um Deus grande, um Deus cuidadoso, um Deus amoroso, um Deus zeloso, que cuida pelos seus, e protege, e ampara. Esse Deus é lindo. Eu só tenho que agradecer a ele e dizer para os irmãos, não desistam, persistam, permaneçam firmes, constantes, porque o Senhor é aquele que faz muito além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos essa minha alegria e eu creio que através desse testemunho, eu creio que vai impactar outras vidas e o Senhor falará melhor ao seu coração. Medite nessa palavra, o Salmo 126. É lindo esse salmo. Fala daquilo que, das realizações, né? Daquilo que o Senhor ele fez na vida do servo seu. Então, que você possa estar como esse salmista, alegre por ter recebido aquilo que o Senhor, aquilo que você pediu e o Senhor concedeu. Amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus, que vocês possam ter um dia abençoado, uma noite abençoada e que vocês possam permanecer, ser nesse canal de bênção na minha vida, na vida de muitos que estão em volta de vocês. Amém? Ficam todos com Deus, um beijo e a paz do Senhor Jesus.